Ela me odiava, desde o primeiro olhar. Não sei se foi minha cara amassada de quem dorme tarde, ou a minha mania de ouvir música alta logo cedo. Mas a primeira troca de olhares entre nós dois foi um duelo mudo. O nome dela era Isadora. Mulher séria, daquelas que andam com o queixo erguido e o mundo nos ombros. Cabelos castanhos escuros presos num coque bagunçado, olhos profundos e uma tristeza. Discreta demais para quem olha de fora. Viúva. Com um filho pequeno, de uns 5 ou 6 anos. Se mudou para o sobrado ao lado do meu depois de meses de silêncio naquela rua. Eu, sinceramente, só queria paz. Trabalhava com projetos em casa, vivia sozinho, e meu contato com seres humanos se resumia ao padeiro da esquina e às reuniões por videochamada, até que ela chegou. Com caixas, móveis velhos, e um olhar que dizia: "Não fale comigo." A primeira conversa foi uma guerra. "Moço, por acaso você sabe que seu som atravessa a parede?" "Bom dia pra você também." "Eu trabalho ouvindo música. Me ajuda a concentrar." "Sério isso?" "Ué, tem gente que toma café. Eu escuto blues." Ela me lançou um olhar que, se fosse faca, me cortava em 3 pedaços. Nos dias seguintes, nos evitávamos. Ela abria a janela, eu fechava a minha. Ela saía com o filho, eu ficava. Quando ela passava na calçada, o menino olhava para mim curioso, mas ela o puxava com cuidado, como quem diz: "Não fala com estranhos." Só que o destino tem um jeito engraçado de costurar o que a gente tenta rasgar. Numa tarde de chuva forte, ela saiu correndo com o filho no colo. Ele chorava, tremendo. Vi a cena da minha janela, não pensei. Só fui. "O que aconteceu?" "Ele caiu. Tá com febre. Não responde direito." Ela tremia mais que o menino. "Entra no carro. Eu levo vocês agora." Ela hesitou. Mas o medo venceu o orgulho. No hospital, enquanto ele era atendido, ela desabou na cadeira ao meu lado. "Eu tô tentando ser forte, mas às vezes... parece que o mundo pesa só em mim." Eu não disse nada. Só fiquei ali. Presente. Depois de horas, o médico disse que era só um susto. Nada grave. Mas o menino precisava de descanso. Ela me olhou, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por não perguntar nada. Só por ter vindo." Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é simplesmente ficar. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem. "Obrigada de verdade." Respondi: "Não me odeie ainda." Eu também sei fazer silêncio. No dia seguinte, ela me deu bom dia. O menino me mostrou o desenho que fez no hospital, e pela primeira vez, ela sorriu. E aquele sorriso foi como uma fresta de sol depois de semanas de inverno, e eu soube ali que aquela mulher que parecia feita de gelo tinha o coração mais quente que eu já conheci. Mas o problema de quem já amou demais é que aprendeu a se proteger cedo demais. E se eu quisesse ficar, eu teria que provar que não era só mais um que ia embora. Ela começou a me responder com sorrisos, discretos, contidos, como quem se desculpa por sorrir, mas ainda assim, sorrisos. Na frente do filho, ela era outra pessoa, mais leve, mais viva. Era só quando ficávamos a sós, mesmo por poucos segundos, que o muro reaparecia. "O nome dele é Davi," ela me disse uma manhã, enquanto o menino brincava com o cachorro da vizinha. "Bonito. Tenha sua calma." Ele era o que me fazia levantar da cama, quando tudo o resto me dizia para não tentar mais. "Imagino." "Não, você não imagina." E ela voltou pro silêncio, como se tivesse falado demais. Com o tempo, começamos a dividir pequenos espaços. Eu oferecia café. Ela recusava, depois aceitava. Ela fazia bolo. Deixava um pedaço para mim na porta, sem bilhete, mas eu sempre respondia com um guardanapo. Nota 10. Aceito repetir. Um dia, o portão da casa dela emperrou. Ofereci ajuda. Ela deixou. "Você sempre foi assim? Esse tipo de vizinho que tenta consertar o mundo?" "Não, mas você me dá vontade de fazer as coisas direito." Ela parou. Me olhou como quem não sabia se me dava um tapa ou um elogio. "Às vezes você fala como se eu fosse quebrada. E quem não é?" Ela não respondeu, mas não desviou os olhos. Davi começou a me chamar de tio. No começo ela corrigia. "Ele é só nosso vizinho, filho." Mas depois,
Parou. Deixou. E um dia, ele perguntou: Tio, você pode ir na apresentação da escola? A mamãe sempre vai sozinha. Queria vocês dois. Ela ficou vermelha. Eu sorri. Se a sua mãe deixar, eu vou com muito orgulho. Ela tentou argumentar. Disse que era só um evento pequeno. Mas eu vi. Aquele convite tinha mexido com ela. E com algo em mim também. Naquela noite, mandei uma mensagem. Você tem ideia do quanto é forte? Ela demorou para responder. Quase meia-noite chegou a notificação. E você? Tem ideia do quanto me assusta o jeito que você me vê? Não dormi, nem queria. Era a primeira vez que ela admitia que talvez sentisse algo, mesmo que fosse medo. No fim de semana, ela me chamou para almoçar. Mesa simples, arroz, frango e suco de caju. Davi conversava sem parar. Ela sorria, e eu fingia que aquilo era normal. Mas por dentro, era como se cada gesto dela dissesse: fica mais um pouco. E eu queria. Ficar. Sempre. Depois que Davi foi pro quarto, ficamos na varanda. Ela com a xícara nas mãos. Eu com a respiração descompassada. Eu não quero confundir o meu filho, nem eu, mas talvez ele esteja vendo o que a gente ainda não teve coragem de ver. E o que seria? Que quando eu implico com você, na verdade é porque eu quero que você fique. Ela olhou pro céu. Depois pra mim. E se eu não souber ficar? A gente aprende junto. Ela abaixou os olhos e disse: não me faz prometer nada. Só me deixa cuidar do que já tá crescendo aqui. Toquei de leve a mão dela. Ela não tirou. E eu entendi. Ali havia dor, mas havia espaço. E onde tem espaço, o amor sabe nascer. Mesmo que demore, ela parou de fugir. Ou pelo menos, começou a deixar a porta encostada. Nos dias em que eu não aparecia, ela fingia que não ligava. Mas quando eu voltava, o olhar dela dizia tudo. Achei que você tinha sumido. Nunca mais. Ela me entregava um sorriso. Pequeno, mas sincero. E eu sentia que algo nela estava sendo curado só de ser olhada com carinho. Davi já nem perguntava mais se eu ia na escola. Ele só dizia: tio, me espera lá depois da aula. E eu esperava. Esperava com orgulho, com alegria. E com aquele frio no estômago que só vem quando você sente que está exatamente onde deveria estar. Teve uma tarde que choveu forte, faltou luz, e eu, por impulso, bati na porta dela. Trouxe velas. Você tá sempre preparado, só quando é você que precisa. Ela riu e me deixou entrar. Ficamos ali, à luz de velas, comendo bolacha, ouvindo o barulho da chuva. Davi dormiu cedo, e o silêncio entre nós dois era outro, denso. Doce. Pulsante. Você não tem medo de mim? Ela perguntou de repente. Medo? É... do que eu carrego, do que eu vivi, do que pode acontecer se eu me permitir te amar? Respirei fundo. Não. Eu tenho medo de você não tentar. Ela me olhou por segundos que pareceram horas. Eu ainda sonho com ele, sabia? Com o seu marido? Ela assentiu. Não porque eu o ame ainda, mas porque ele foi meu começo, e eu ainda não aprendi a ter um recomeço. Toquei a mão dela com delicadeza. Talvez o recomeço seja agora, e você só tá com medo de virar a página. E se for a página errada? E se for a mais bonita? Ela não disse nada, mas encostou a cabeça no meu ombro. E ali, na escuridão suave daquela sala, eu senti que talvez ela estivesse me deixando entrar. Devagar, do jeito que ela conseguia. Nos dias seguintes, a gente ficou ainda mais próximo. Eu ajudava com as compras. Ela deixava Davi comigo para ir ao mercado. Ela ria das minhas piadas ruins. E eu me apaixonava cada vez que ela ajeitava o cabelo atrás da orelha. Mas é claro, nada bom dura muito sem teste. Foi numa sexta-feira à tarde. Eu fui buscar Davi na escola como sempre. Mas havia outro homem na porta, bem vestido, terno, rosto sério. Davi correu até mim. Tio! Esse moço disse que me conheceu quando eu era bebê. O homem se apresentou. Boa tarde, sou o irmão do pai dele. Acabei de saber da morte e... queria conhecer o menino. Minha respiração falhou. E a mãe dele? Sabe que você está aqui? Ainda não, mas ela vai saber. Aquilo me corroeu, porque eu vi nos olhos daquele homem
Algo que poderia mudar tudo. E eu não sabia como proteger os dois. Ela e Davi. Naquela noite, fui até a casa dela. Ela atendeu com os cabelos presos de qualquer jeito e o rosto preocupado. O que houve? A gente precisa conversar. Contei tudo. Ela empalideceu. Eles nunca se importaram. Nunca me procuraram. Por que agora? Talvez porque agora. Ele tem mais do que só um sobrenome. Ele tem um lar. Ela engoliu seco. E eles podem tirar isso? Não se a gente estiver juntos. A gente? Você diz como se fosse nosso. Olhei para ela com firmeza. Por que é? Ele é seu filho. Mas ele também é um menino que me ensinou a querer ser alguém melhor. Ela começou a chorar. E pela primeira vez, ela não escondeu. Me abraçou. Se permitiu. Desarmou. Eu tô com medo. Eu também. Mas medo a gente enfrenta. Sozinho ele destrói. Junto, ele se transforma. E ali, eu soube. Não era só ela que precisava de um recomeço. Era eu também. E talvez, o amor que parecia impossível fosse só o que a gente não tinha coragem de admitir ainda. Na semana seguinte ele voltou. O tal irmão do falecido. Com papéis, com advogado, com intenções. Eu só quero o que é melhor pro meu sobrinho. Foi o que ele disse. Mas nos olhos dele, havia posse. Havia um desejo de controlar o que nunca foi dele. Isadora tremia quando me mostrou os documentos. Eles querem visita, direito, presença. Dizem que tem condições melhores do que eu. Você é a mãe. Você lutou, criou, protegeu. Mas e se levarem ele de mim? Ela desabou nos meus braços. Chorava como quem já tinha perdido, mas eu sabia que dentro dela ainda havia luta. E se não houvesse, eu lutaria por ela. Fomos ao fórum. Ela me deixou entrar com ela na sala do juiz. Estava com a cabeça erguida, mas as mãos frias. Você tem como provar que é o ambiente mais estável? O juiz perguntou. Ela hesitou. E foi aí que eu falei. Excelência, eu não sou pai biológico, mas esse menino mudou minha vida. E essa mulher aqui é a coisa mais corajosa que eu já vi. A voz dela saiu fraca. Eu só quero continuar criando meu filho em paz. A paz que demorou tanto a chegar. Depois da audiência, ela ficou muda por horas, sentada no banco da praça. O vento bagunçava os fios de cabelo dela, e eu ali, do lado, sem falar nada. Só esperando ela respirar. Por que você tá aqui? Ela perguntou. Porque não consigo mais não estar. Ela me olhou, com aquele mesmo olhar do primeiro dia. Só que agora, sem defesa. Eu não sei o que fazer com esse sentimento. Então deixa ele fazer algo com você. Ela riu. Baixo, trêmulo. Você fala bonito demais pra alguém que acorda ouvindo blues alto. E você é bonita demais pra continuar se escondendo. Ela desviou o olhar, mas não se afastou. Eu tô cansada. Eu também, mas eu não tô disposto a desistir. Nessa noite ela não mandou mensagem. Nem no dia seguinte. Fiquei inquieto. Até que no terceiro dia, ela apareceu na minha porta. Davi quer te mostrar uma coisa. O que é? Ela me entregou um envelope. Era um desenho. Eu, ela e ele. De mãos dadas. Escrito com lápis de cor. Minha família. Ela sorriu. Mas os olhos, marejados. Ele já decidiu. E você? Ela respirou fundo. Nossa, eu só não quero mais viver fugindo. Então não fuja. Fica. Ela hesitou, mas ficou. Entrou. Sentou no sofá. E pela primeira vez, se encostou em mim como quem sabe que ali é lar. O processo judicial não avançou. Eles perceberam que não tinham como ganhar. Porque vínculo não se escreve com sobrenome. Se constrói com presença. E isso só Isadora tinha dado. E eu, com sorte, estava começando a construir. Nos meses seguintes, tudo mudou. Começamos a viver como três. 3 pratos, 3 vozes na sala, 3 risadas na mesa. Eu passava mais tempo na casa dela do que na minha. Davi me chamava de pai sem que a gente pedisse. E ela me chamava pelo nome, mas com um tom que só ela usava. Era como se o amor tivesse ganhado voz. E paz. Mas claro, eu ainda esperava o dia em que ela diria:
De verdade, sem medo, sem vírgula. Eu te amo, porque eu já sabia o que sentia por ela. Mas ela ainda lutava com as cicatrizes, e eu só podia esperar. Do lado. Sem pressa, porque quando a gente ama alguém que já perdeu muito, a gente precisa mostrar que ficar é uma escolha que se repete todo dia. O tempo passou. E com ele, as palavras que a gente nunca dizia começaram a aparecer, devagar, sem anúncio. Como se o amor estivesse aprendendo a respirar. Davi me chamava de pai em público. Na escola, nos desenhos, nas orações antes de dormir. Era natural. Era dele. E dela também. Porque quando ela sorria vendo isso, era como se dissesse: você pertence a nós. Eu queria pedir Isadora em namoro. Parecia bobo, talvez antiquado. Mas eu queria oficializar aquele sentimento que já era mais casa do que qualquer contrato. Preparei um jantar. Simples. Luz baixa, macarronada com molho que eu vi no YouTube, um copo de suco de uva que finjo ser vinho para ela rir. Ela chegou com Davi. Ele correu pro quarto. E ela, surpresa, perguntou: o que é isso? Uma tentativa honesta de impressionar a mulher mais difícil e maravilhosa que eu já conheci. Ela riu. De verdade. Daquelas risadas que fazem a gente esquecer a dor. Sentou à mesa. Comeu comigo. Falamos de tudo. E, por fim, do que importava. Eu não sou bom com discursos. Comecei. Ela cruzou os braços, sorrindo. Mas você é bom com sustos. Isso a gente já sabe. Então, lá vai mais um. Tirei uma caixinha pequena do bolso. Não era aliança. Era um anel simples com uma pedra azul. A cor dos olhos dela quando chove. Eu não quero te pedir nada que te assuste, nem te prometer o que não posso cumprir. Mas quero ser o homem que você não precisa desconfiar. O que fica. O que aprende. O que cuida. Ela ficou em silêncio. Os olhos marejaram. E por fim, disse: você sabe que eu ainda tenho medo? Eu sei. E que às vezes eu penso em fugir? Eu também, mas fico. Porque você vale cada batalha que eu precise lutar. Ela pegou o anel, colocou no dedo, respirou fundo e disse: então fica, porque dessa vez eu quero acreditar no amor que fica. Naquela noite, Davi apareceu na sala, com cobertor e almofada. A gente vai ver filme hoje? Eu e ela nos entreolhamos, e respondi: vamos sim. A família inteira. Ele se jogou no sofá entre nós. E ela me abraçou. Sem vergonha. Sem dúvida. Hoje fazem 2 anos desde aquele jantar. Moramos juntos. Davi tem 2 pais agora. O que o colocou no mundo e o que decidiu ficar no mundo dele. Isadora trabalha como professora. Eu escrevo livros infantis e adivinha quem ilustra? Davi. Com seus lápis de cor e coração sem limites. E sabe o que mais? Toda vez que ela me implica com a toalha molhada na cama, ou com minha mania de acordar ouvindo blues, ela ri. Porque sabe que tudo começou com uma implicância, mas o que ficou foi o amor. O tipo de amor que não grita, não jura, não promete 1000 vezes, mas escolhe ficar, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, porque a gente não se apaixonou como nos filmes. A gente se apaixonou como quem sobrevive. E ainda assim, foi lindo.